Tudo começa quando Leandro comenta com Fina que Roberta está demorando demais, e ela fala que eles precisam esperar, e em seguida Roberta vem e entrega o dinheiro, e a empregada vê que é Josefina que está no carro, e então corre para dentro de casa, e Fina fala para Roberta que vai chamá-la sempre que precisar, e então diz que a ama, e Roberta sai furiosa. Leandro fala que não entende o porquê Josefina fica pressionando essa moça, se elas não são mãe e filha, mas Fina acaba confessando que Roberta é sua verdadeira filha e não Renata, e Leandro fica impressionado com a capacidade dela de enganar a todos. Lá dentro, a funcionária entra correndo e Regina quer saber o que está acontecendo. E ela fala que teve uma visão, porque não pode ser verdade o que ela viu, e então conta que viu Josefina dentro de um carro lá fora, mas pergunta se ela está presa. Regina diz que ela está sim, e em uma ala psiquiátrica, e pergunta com quem ela estava, e a senhora fala que com um homem e também com Roberta, que estava dando uma caixa de presente para ela. Em seguida, Roberta entra e Regina fala que a senhora pode ir para a cozinha, e nisso Gonçalo vem e elas se sentam na mesa para comer, mas Regina fica desconfiada. Na Bonita, Alisson e Aníbal conversam sobre estarem entediados porque todos foram para o velório, e então ela fala que eles poderiam dar uma volta, mas Aníbal diz que não pode andar demais por causa da perna. E então Alisson vê um carro e fala que eles poderiam usar, e Aníbal pergunta se ela sabe dirigir, e a garota garante que sim, e então eles entram no carro. Lá dentro, Carlos chega com Priscila, e então ela fala que está muito encantada com a fazenda, e Carlos garante que ela ainda não viu nada, e promete que ela vai se encantar com os vinhedos. Ele fala para ela sentar, e então conta que Jerônimo disse para ela ficar em um dos quartos de visita, e espera que ela não se importe, e Priscila diz que não, e pergunta onde estão todos, e Carlos fala que estão no velório do capataz da fazenda vizinha, porque ele era um homem muito querido por todos. Em seguida, ele pergunta se ela gostaria de guardar suas coisas e depois ver os vinhedos, e Priscila diz que sim, mas adoraria antes tomar uma taça de vinho, e então Carlos fala que ela vai adorar os vinhos de lá, e chama ela para guardar suas malas no quarto. E enquanto isso, Aníbal e Alisson estão caminhando pelos vinhedos e se divertindo. No velório, Hermínia serve café para o pessoal. E uma senhora fala que não entende o porquê as pessoas boas morrem, e Hermínia fala que foi Ezequiel quem escolheu morrer, e a moça fala que ele tinha trabalho, esposa e filhos, e não tinha motivos para isso. E nisso, Augusto manda uma mensagem para Roberta dizendo que esse é o momento ideal para ela ligar para Renata e falar que Ezequiel se aproveitou dela, e exige que ela faça logo e não demore. Na mansão, Regina fala para Roberta que os convidados do casamento serão poucos, mas se ela quiser convidar alguém pode ficar à vontade, e em seguida o celular dela toca uma mensagem. E Gonçalo pergunta se ela tem algum problema, mas Roberta diz que não, e que só tem um assunto pendente e sai. Regina fica pensando, e Gonçalo pergunta se está acontecendo alguma coisa com ela, mas Regina prefere não comentar nada e diz que não. Por outro lado, Alisson e Aníbal estão na cruz de amor molhando tudo, e então ela pergunta se aquilo tudo é do pai dele. E Aníbal diz que sim, mas não quer nada dele, porque não o suporta. Mas Alisson fala que ele deveria repensar, porque talvez só foi a primeira impressão. Aníbal fala que não, e que Augusto é insuportável, mas Alisson continua insistindo e garante que todos merecem uma segunda chance.
De volta ao velório, Renata e Jerônimo falam para Alzira que ela pode contar com eles para o que precisar, e então ela agradece e fala que precisa de um pouco de ar e vai saindo da sala. Eles a acompanham e em seguida Roberta liga para Renata, que atende e pergunta se pode ligar depois, e Roberta quer saber se ela está ocupada, e Renata conta que está saindo do velório de Ezequiel. Roberta faz a cena e pergunta se esse desgraçado está morto, e Renata quer saber o porquê ela está falando. Assim, Roberta fala que Ezequiel abusou dela. Renata repete o que a irmã disse, e deixa Alzira e Jerônimo chocados. E então ela pergunta o porquê Roberta está dizendo isso, porque é uma acusação muito grave. E Roberta fala que sabe disso, mas no dia da festa do padre Severino, ele a levou para a fazenda e se aproveitou que ela estava bêbada. Augusto chega e fica ouvindo tudo, e Alzira, inconformada, fala que agora entendeu tudo, e que naquele dia da festa, ele realmente levou Roberta para a fazenda, e então sai correndo, e Jerônimo vai atrás dela. Renata fala para Roberta se não sabe se acredita nela, porque isso está muito estranho, e que ela deveria ter falado antes, mas Roberta fala que ficou com vergonha, e que não queria aborrecer Augusto, porque ele recebeu elas muito bem, e Ezequiel era seu homem de confiança, e então Renata fala que não sabe se acredita, e diz que depois liga para ela. Ou então vai ao México para elas conversarem. Ela desliga, e então Roberta dá risada e diz que Renata pode até não ter acreditado, mas com certeza gerou uma dúvida nela. Renata fala para Augusto que sua irmã já mentiu demais, e não sabe se consegue acreditar no que ela fala. E Augusto diz que é inacreditável que Ezequiel tenha traído a confiança dele, e então diz que talvez ele realmente tenha culpa, e por isso tirou a vida, e fala para Renata que eles podem falar com Lázaro porque eles eram muito amigos, e ela diz que sim, mas primeiro vai atrás de Alzira, e então ele acompanha ela. E nisso Jerônimo está indo atrás de Alzira, e ela senta na rua e ele fala para ela não acreditar em Roberta, porque ela é uma grande mentirosa. E nisso Augusto e Renata estão chegando, e Alzira fala que viu como eles se olhavam no dia da festa do padre, mas Jerônimo fala que talvez não tenha sido dessa forma. E Renata pede para ela não ficar pensando nisso, porque vai averiguar. Mas Alzira fala que para ela está tudo muito claro, e então sai. Augusto fala que no fundo se sente responsável por isso, e Renata pergunta o porquê, e ele fala que pediu para Ezequiel levar Roberta para a fazenda. E se ele fez isso em sua fazenda, imagina o que mais pode ter feito. De volta ao velório, Lázaro fala para Paulinho que sempre estará ali para o que ele precisar. E o menino fala que seu pai gostava muito de Lázaro, e ele diz que sim, e que os dois cresceram juntos e eram bons amigos. E nisso, Alzira chega gritando e dizendo que o velório acabou, e que ninguém deve ficar chorando por um homem que não valia nada. E o pessoal começa a perguntar o que está acontecendo. E Alzira continua gritando dizendo que a única coisa que vai fazer por ele é enterrá-lo e mais nada, porque Ezequiel era um lixo. Lázaro defende o amigo e fala para Alzira não dizer isso, e Paulinho fala que seu pai era bom, mas Alzira diz que isso não é verdade, e que Ezequiel era um monstro. E então Lázaro fala para Paulinho que o pai dele era um grande homem, e que sua mãe está nervosa, e não deve dar ouvidos para o que ela está dizendo. Alzira manda todo mundo ir embora, e então começa a jogar toda a decoração no chão e grita descontroladamente, enquanto seus amigos olham chocados. E enquanto isso, Alisson pergunta para Aníbal o que ele disse para a mãe dele, e Aníbal pede para ela não contar para ninguém.
mas disse para todo mundo que sua mãe está de viagem, e Alison quer saber aonde ela realmente está, mas o garoto não responde e fala que já está na hora deles voltarem. E então Alison diz que é verdade, porque se sua avó chegar e não ver ela, vai ficar muito preocupada, e então eles vão. Alzira chora muito em seu quarto, e nisso Karina e Matilde chegam querendo saber o que está acontecendo, porque ela não pode insultar o pai dos filhos dela assim, e Alzira grita mandando elas irem embora porque não quer ver ninguém. Elas insistem, e querem saber o porquê ela está desse jeito, e Alzira acaba contando que Ezequiel se aproveitou da irmã da senhora Renata, e elas ficam chocadas, e Alzira fala que não quer ouvir mais o nome dele naquela casa. Ela grita mandando elas irem embora de novo, e Karina fala que terá que levar as crianças, porque elas não podem ficar vendo ela daquela forma, e então pega luz no berço, e elas saem. No centro, Inês e Regina conversam sobre a ajuda que estão dando às mulheres do centro, e então Inês pergunta o porquê a amiga está pensativa, e ela fala que está pensando em Roberta e Fina, e que aconteceu uma coisa na hora do almoço e ela está preocupada, e então Inês pergunta o que é. Na cadeia, Branca pergunta para Fina como foi com Leandro, e ela fala que ele já entendeu que ela pode dar muito dinheiro a ele, e que é ótimo ter um homem ambicioso por perto. Branca fala que agora que Roberta está trabalhando na empresa, elas podem se aproveitar para se vingar de Honório e Gonçalo. Mas Fina fala que ela não vai usar sua filha para outra fraude, porque não quer que ela entre na cadeia. E Branca fala que às vezes pensa que Roberta é a filha dela verdadeira e não Renata. Ela conta a ideia que teve, e Fina fala que isso é ótimo, mas primeiro elas precisam acabar com Regina e Constanza. De volta ao centro, Inês pergunta para Regina se ela não perguntou para Roberta o que aconteceu, e ela diz que não, e que está preocupada. E Inês fala para ela tomar cuidado, porque Roberta não mudou da noite para o dia, e que se fosse Renata estaria mais tranquila, porém não confia em Roberta. Regina fica pensando, e pergunta se Inês acha que Josefina pode ter fugido da cadeia, e ela diz que não sabe, mas pede para a amiga ligar para a direção. Regina fala que vai fazer isso, e Inês pede para a amiga ficar de olho na filha, porque ela foi criada com Josefina da forma que quis, e deixa Regina nervosa. E enquanto isso, Corina fala para Constanza que Amparo está parecendo que não está bem, e então diz que vai embora, e Constanza fala que vai sentir falta dela. E então elas se despedem. Em seguida, César e Julieta chegam e cumprimentam Constanza, e ele pergunta se ela conhece Julieta, e depois fala que com certeza, afinal ela é a noiva de Matias. E Constanza leva um susto, e Julieta diz que é sim, mas com tudo o que aconteceu ele deve ter esquecido de contar. Na cadeia, Branca fala para Fina que elas precisam da ajuda de Roberta, e pergunta se podem confiar nela, e Fina garante que sim. Em seguida, Leandro aparece e fala que foi um erro ela sair dali, e conta que ligaram da parte de Regina Soberon para saber se ela tinha escapado. E então Fina fica revoltada, mas garante que isso não vai mais acontecer, e ele diz que não mesmo, porque se acabaram os planos deles. Mas Fina fala que se for assim ele não vai mais receber nenhum centavo, e deixa Leandro pensativo. De volta ao centro, Inês fala para Regina que o diretor da sala psiquiátrica disse que Fina segue lá, e então ela fala que a funcionária deve ter visto errado, e Inês diz que mesmo assim ela precisa ficar de olho em Roberta. Logo em seguida, César chega com Julieta e fala que foi entregar os convites da inauguração de seu restaurante, e elas ficam muito animadas, e Regina fala que não poderá ir,
porque no dia anterior será seu casamento com Gonçalo, e no outro dia sairão de lua de mel, mas estará desejando boas vibrações. Em seguida, o celular de César toca e é a secretária do doutor dizendo que ele pode ir até lá no dia seguinte para eles conversarem. E então ele diz que tudo bem e desliga. Na empresa, Adriana desliga uma ligação e Matias chega perguntando o que houve, e ela fala que Benjamin disse que o tumor de César cresceu. E fica muito triste dizendo que não entende o porquê as pessoas boas morrem, se existem vários ruins como Fina, e então Matias consola ela. Em outra sala, Honório comenta com Germano que Gonçalo está muito agradecido pelo convite que ele fez para Roberta. E nisso ela chega e escuta ele dizer que só está fazendo o que gostaria que fizessem com ele. E pergunta se ficou claro para Honório, e ele mesmo desconfiado diz que sim. No povoado, Alisson fala para Aníbal que o carro não quer mais andar, e ele tenta descobrir o porquê e depois ela percebe que está sem gasolina, e então eles dão risada. Na Bonita, Renata fala para Jerônimo que está pensando em ir ao México para falar com Roberta, e Jerônimo dá sua opinião dizendo que não confia nela, e que mentiu sobre várias coisas, e se lembra de Serena contando que ela estava dormindo com Augusto. Renata diz que realmente a irmã mente demais, e então pede para ele conversar com Lázaro para ver se descobre alguma coisa, e então Jerônimo diz que fará isso. Por outro lado, Augusto está em seu carro, e então fala ao telefone dizendo que quer Linhares fora de sua vida, e não importa o que a pessoa tenha que fazer ou gastar, e depois desliga e garante que Jerônimo não vai mais perturbar a vida dele. De volta a Bonita, Carlos e Priscila chegam e encontram com Renata e Jerônimo, e então Carlos apresenta Priscila a eles, que fala que está muito encantada com a fazenda e que seu Carlos está mostrando tudo a ela. Eles perguntam se ela quer comer algo, mas ela fala que não, porque está muito satisfeita com o vinho que seu Carlos deu. Renata fala para eles se sentarem, e então Carlos oferece vinho, e Renata e Jerônimo falam que querem sim. E então ele se levanta para pegar, e Jerônimo aproveita para zombar e fala obrigada, meu Carlos. E nesse meio tempo, Alisson vê um carro vindo, e ela faz sinal pedindo ajuda, e então Augusto desce do carro e pergunta de onde Aníbal pegou aquele carro. Alisson pergunta se eles se conhecem, e Aníbal fala que ele é Augusto Donanti. E então a garota pergunta se é o pai dele. Augusto pergunta de onde eles tiraram aquele carro, e ela explica que pegaram na Bonita, e Augusto diz que Renata não vai gostar disso, mas Alisson fala que a culpa foi dela, e que acharam que iriam voltar antes de todos, e pede por favor para Augusto ajudar. De volta a Bonita, Renata e Jerônimo falam para Priscila ficar à vontade, porque eles precisam fazer as malas para ir ao México para o casamento de Gonçalo. E então eles se despedem. Em seguida, Manuela chega com Hermínia, Karina, Matilde, Lázaro e Paulinho, e então eles dão boa tarde para Priscila, e Lázaro pergunta como está o cunhado. Priscila pergunta como assim, cunhado? E Carlos apresenta a todos e depois chama Matilde e fala que é sua namorada. Então Priscila fala que ele não tinha dito que tem namorada. E Matilde diz que não sabe o porquê ele não falou, mas não é só namorada e sim noiva, porque eles estão a ponto de se casar. Por outro lado, Augusto fala que é melhor Aníbal e Alisson ir com ele até a Bonita, e depois algum funcionário vai buscar o carro,
Mas Alison fala que assim eles vão descobrir, porém Augusto fala que é melhor isso do que Renata não saber aonde está seu protegido. E então Aníbal fala para a menina que é melhor eles assumirem o que fizeram. A noite chega, e Carina juntamente com Lázaro estão colocando os filhos de Alzira para dormir. E então Carina fala que Matilde foi pega de surpresa por essa amiga de Carlos, porque com certeza não imaginava que ela é tão bonita. Lázaro muda de assunto e fala que está preocupado com Paulinho, porque viu a mãe dele falar muitas coisas de Ezequiel. E então Carina diz que não é possível que ele tenha feito isso com a irmã de Renata. E Lázaro diz que não acredita nisso, e que Ezequiel se meteu sim com ela, mas não sem seu consentimento. Carina pergunta se ele já sabia, e Lázaro fala que o amigo confessou, e que estava muito arrependido, e então Carina fala que está surpresa, porque parece que toda hora eles se surpreendem com algo vindo de Ezequiel. Na empresa, Germano vai até a sala de Roberta, e pergunta se ela quer ajuda para terminar o trabalho, e ela diz que não, e então ele pergunta se ela está chateada, e ela fala que ouviu o que ele disse para seu tio Honório, que convidou ela para comer porque estava com pena dela para não se sentir excluída, e não gosta disso. Germano fala que a princípio foi isso mesmo, mas depois mudou de ideia, e então Roberta pergunta qual é a motivação dele agora. E ele fala que quer estar mais próximo dela, e então a beija. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.